esses concursados, aprovados, nomeados, que passaram 6 anos na força, serem punidos pelo erro da aeronáutica? É o que eu estou dizendo. Obrigado, senhora Ivana. Passo a palavra ao senhor Fernando Luiz, advogado-geral da União Substituto. Senhores, eu peço até desculpas que eu pedi para inverter um pouquinho aqui a ordem, porque tem tem convocação na Presidência da República, a reunião dos secretários executivos, e às 5 horas. Ok, melhor ainda. Muito obrigado. Às 5 horas, então, eu estou com medo de não dar tempo de a gente participar. Eu vou tentar responder rapidamente todas as questões, né, que foram colocadas aqui. Questão do soldado especializado, já havia previsão tanto em documento como soldado especializado em contra-cheques, e em outros não constando do soldado especializado. Entendo eu que só pode ter acontecido isso em virtude, como eu falei, que antes do decreto 880 existia um outro decreto que regulamentava o corpo de graduados da aeronáutica, e lá não existia especializados, existia apenas o curso de formação de soldados, e não existia o curso de especialização de soldados. E em virtude disso que deve ter constado essa discriminação nesses documentos, até porque se teria que realmente diferenciar, né, que seria aquele soldado de primeira classe antes do decreto 880, que não fazia curso de especialização, e o após do decreto 880. Né, soldados especializados com serviço militar. O que aconteceu? Realmente existia a previsão, né, na portaria, acredito, ela agora já foi revogada por uma mais recente, mas na época existia a portaria que regulamentava, a instrução regulamentadora do quadro de soldados da aeronáutica, e lá existia, em virtude dessa previsão anterior de soldados de primeira classe não especializados, existia a possibilidade de o seguinte: primeiro, aqueles que tinham sido incorporados, né, aqueles que tinham se incorporados por serviço militar obrigatório, eles poderiam continuar a fazer o concurso. Poderiam aqueles que já tinham saído, estavam em reserva, que eram não especializados, os civis, também fazer o concurso. É por isso que existia tanta possibilidade de aqueles que já estavam quites com serviço militar obrigatório, ou aqueles que estavam cumprindo o serviço militar, o soldado de segunda classe, poderem ascender para essa nova graduação. Então eu vejo um problema nisso, infelizmente. Por exemplo, infelizmente não vejo um problema. Isso aí foi colocado pelo Benedito Dias. Vamos ver aqui outras colocações. Que meio perdido aqui nessa. Outra questão que foi colocado aqui, né? Peraí, só um instante, me desculpem. Que inverti a. Por exemplo, aquela resposta do comandante e o acolhimento pela sua Procuradora-Geral da República. Eu entendo que a legislação militar, ela tem sim uma complexidade em si, né? Você tem que fazer uma leitura de vários diplomas, existe inclusive diplomas cada força, e efetivamente eu tomo aqui a liberdade, com a devida vênia, entendo que o comandante, quando ele justificou o licenciamento ex officio como sendo um serviço militar obrigatório, ele, infelizmente, a priori, me parece que ele incidiu num grande equívoco, e também a subprocuradora quando acolheu. Né? Entendo eu que o entendimento que nós colocamos, que seja os soldados especializados, seja aquele que cumpriu o serviço militar obrigatório, que ele tem um limite temporal de 6 anos, né, de permanência, né, ao menos que ele consiga galgar outras carreiras e com isso adquirir estabilidade com 10 anos. Então, com todo a vênia, eu peço desculpas ao comandante e à sua procuradora, entendo que houve um equívoco. Com relação ao problema previdenciário, o procedimento, eu pensei que isso estivesse resolvido, né?
Realmente a gente tem uma preocupação que isso pode estar gerando um grande transtorno. O que eu me disponho, e talvez já deveria ter feito isso antes, posso combinar aqui com o brigadeiro, de nós fazermos uma reunião, as forças, a aeronáutica, a gente chamaria o Ministério do Trabalho, chamaria o Ministério da Previdência e tentaríamos ver como resolver isso. Né, pessoalmente, se tiver ainda pendente, mas a priori tinha me informado que essas pendências no RAIS, no CNIS, no CAGED estavam resolvidas. Né? Mas se não tiverem, eu estou à disposição. É importante nos informar e até a associação nos informar nomes, que a gente reúne, senta, vê o que está emperrando isso, porque não há interesse nenhum de estar se prejudicando, né, os senhores com essa pendência. Né? Isso é um grande problema, né, em relação a isso. Com relação à questão da presidenta da República, de fato, ela ficou comovida com a situação dos senhores, como todos nós ficamos. A gente vê que a boa-fé dos senhores, só que efetivamente solicitou a análise da Advocacia Geral da União. Ela pediu, se tiver uma análise que entenda que dentro da legislação é possível a reintegração, eu vou deferir a reintegração. Só que na nossa análise nós fomos o mais imparcial possível, analisamos, discutimos entre nós, não verificamos a possibilidade, né, dessa reintegração. Né? Com relação, eu não vou tratar de questões internas da Força Armada, por exemplo, uma única vaga. Eu sei que existe toda uma organização que não é possível disponibilizar um número muito grande de vagas, que existe até uma pirâmide, na verdade, com um número de ocupações de vagas na carreira militar. Mas acho que isso o brigadeiro ele pode prever melhor. Foi colocada a questão da falta de previsão várias vezes, de temporalidade, inclusive o princípio da dignidade da pessoa humana. Como eu falei, o ideal, efetivamente, é que realmente se tivesse colocado a questão da temporalidade. Mas, efetivamente, como eu falei, o regulamento, o regime jurídico é claro pelo licenciamento ex officio, né, quando cumprido o prazo. Então, efetivamente, inúmeras outras carreiras há peculiaridades que não constam no edital, né, e que acabam regendo essas carreiras e aqueles que prestaram concurso. Né? E é para ser de conhecimento daqueles que prestam concurso, infelizmente, esses regulamentos, mas nem sempre a gente sabe que isso não ocorre, talvez não seja a realidade. Daí talvez uma cautela, entendo eu, realmente para o futuro, de sempre estar constando a temporalidade. Mas existem inúmeros também concursos, né? Muitas vezes até vejo, até me surpreendo de vez em quando, até para o concurso da Advocacia Geral da União, a pessoa passa um concurso para advogado da União e não aceita, não quer ir para um lugar que de repente ela entende que não é do seu interesse. Né? E a gente sempre fala, poxa, é do nosso regime jurídico que você pode ser lotado em qualquer lugar. Né? Então, efetivamente, claro, seria o ideal, né? O ideal, isso, a previsão, mas não foi previsto, mas não conseguimos incluir isso como uma forma de possibilitar a reintegração. Né? O caso que foi colocado, o voto do desembargador Rogério de Carvalho, do Tribunal Regional Federal, efetivamente o que acontece eu desconheço inúmeros precedentes judiciais. Eu desconheço números e conheço um precedente judicial que aconteceu. Os advogados da União estavam de greve e nós não recorremos. O que aconteceu foi esse. Agora, eu desconheço outros precedentes e números, inclusive até na ADPF que foi proposta, foi até colocado isso como um dos requisitos da DPF, questão da relevância da matéria, controvérsia da matéria, e foi, inclusive, apontado isso um único precedente questionado no DPF. Então, efetivamente, eu sinto muito, mas eu desconheço outros precedentes, e esse precedente efetivamente favorável, aconteceu isso, que nós apuramos, que não houve recurso da Advocacia Geral da União. Né? Enfim, deixa eu ver aqui algumas outras observações, mas, enfim, o que foi colocado pela doutora Ivana, né? Que ela falou o seguinte, que é bem claro o artigo 5º ao dizer
que o quadro de soldados é constituído por militares considerados não especializados. Efetivamente, se você for ler a literalidade do artigo 5º, ele fala: o grupamento de serviço militar é constituído por militares considerados não especializados. Contudo, se você for ver o quadro de soldados, eles não tem só o grupamento de serviço militar, ele tem o grupamento de serviços e grupamento básico. E nesse grupamento de serviços, grupamento básicos, que a gente não fala, que não se fala, que não é considerado especializado, tem as especializações. E são essas especializações que estão contidas nos subgrupamentos que constam no edital, quando se presta o curso de especialização. Então, infelizmente, na verdade, a interpretação que você dá é justamente contrária ao senso, que como quase no grupamento de serviço militar é não especializado, e ele é composto de soldados de segunda classe. Agora, efetivamente, para você ascender e para o grupamento de soldados de primeira classe, você tem que fazer o curso de especialização. E são justamente o que consta dos outros grupamentos. Então, efetivamente, não dá para colher essa posição que foi trazida, né? Enfim, entendo eu, assim, com a devida vênia, eu não consigo, tipo assim, olha, o ideal, como mais uma vez falo, era importante que se tivesse prevista a temporalidade no edital, mas efetivamente eu não consigo afirmar que houve uma má-fé. É claro que eu acho que não vejo uma fé da administração, eu vejo, na verdade, uma boa fé dos senhores, aqueles que efetivamente prestaram concurso, entendendo que permaneceriam, isso sim, mas não consigo ver uma má fé. Mas, olha, mais uma vez, eu queria agradecer a todos por terem ouvido a Advocacia Geral da União, né, que, claro, nós nos sensibilizamos, nós somos sensíveis à questão, efetivamente, podem haver decisões políticas, mas com a legislação presente, há uma dificuldade de reintegração, e mesmo a reintegração, é importante você verificar que diante da estrutura, da organização da própria Forças Armadas, ela tem uma grande dificuldade, né? Mas, efetivamente, eu entendo que o ministro Berto, todos são sensíveis à causa, mas, efetivamente, existe uma dificuldade muito grande, né, de buscar uma resolução, seja com a legislação, seja alguma alteração legislativa. Eu não consigo verificar o alcance de uma alteração legislativa de você ao mesmo tempo estar respeitando a organização das Forças Armadas. Isso aí teria que talvez ser pensado, mas eu vejo isso com muita dificuldade, né? Desculpe eu estar sendo bastante sincero e transparente com os senhores, né? Tenho um grande respeito às pessoas que me procuram. Ali, a AGU, a gente está sempre com as portas abertas, né? Os senhores querendo nos procurar, estamos ali para ouvir, rever, explicar, se for o caso, o nosso entendimento. Mais uma vez, deputado, gostaria de agradecer pela oportunidade, gostaria de agradecer aos parlamentares e pedir mil desculpas por estar me ausentando. Estou à disposição de sentar novamente em outra audiência, mas como nós temos essa reunião, que não é reunião, é convocação da Presidência da República, nós vamos ter que nos ausentar, que é agora às 17 horas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Vou passar para a palavra final o brigadeiro, mas o relator da sugestão, o deputado Marcos Rogério, regimentalmente tem precedência, e eu pergunto se o deputado quer fazer uso da palavra. Por favor. Muito obrigado. Queria inicialmente cumprimentar Vossa Excelência, o nome do deputado Glauber Braga, pela condução dos trabalhos aqui, cumprimentar todos os componentes da mesa, o brigadeiro Aldo, nossa saudação, doutor Fernando, nossa AGU, sempre disposto e presente aos